proposta para hoje é a seguinte, ó. A gente tinha visto, tinha gravado aqueles vídeos lá já no canal, né? Falando sobre os tabuleiros, né? Sobre o tabuleiro, como é que é a forma de se montar um tabuleiro, como é que é a movimentação das peças para você poder iniciar uma partida. E a gente também comentou que cada casa específica do tabuleiro tem uma determinada nomenclatura, né? Por exemplo, nesse tabuleirozinho aqui que está desenhado aí na minha tela, se eu quisesse saber o nome dessa casa aqui específica, como é que iria ser, né? A gente tinha visto que ela está na coluna C e está na linha 6. Então essa casa que está pintada aqui de vermelho seria, no caso, a nossa casa C6. E, por exemplo, aqui, se eu quisesse essa outra casa que eu pintei aqui de amarelo, como é que seria o nome dessa casa? Seria aqui, por exemplo, né? Ela está na coluna E, na linha 7, então ela seria a casa E7. A importância que se tem de você conhecer o nome de cada uma das casas possíveis no xadrez é para que quando você estiver jogando uma partida, você consiga também fazer o quê? A anotação dessa partida. E quando você tiver, no caso contrário, né, você tem a anotação de uma partida, você poder reproduzir toda essa partida, entendendo o que foi que aconteceu, para onde foi que cada uma das peças se movimentou. Então, para você poder fazer tanto a escrita dessa sua partida, quanto para você poder fazer uma leitura dessa escrita, você vai precisar entender como é que cada uma dessas peças vão ser escritas e como é que cada um desses movimentos vão ser anotados naquela sua planilha das partidas que você está analisando ou da partida que você está jogando. No caso, cada uma das peças ela vai ter uma representação específica baseado no nome da sua peça. Por exemplo, o rei, na nossa anotação, ela vai receber a letra R maiúscula, a dama vai receber a letra D maiúscula, a torre vai receber uma letra T maiúscula, o bispo, o B maiúsculo, o cavalo, o C maiúsculo, e o peão é a única exceção que você vai ter aqui, porque foi convencionado que para o peão você não precisa colocar o P maiúsculo. Mas a primeira diferença que você vai ver aqui é isso, que todas as peças elas vão receber na anotação a primeira letra do nome dela, com ela sendo ela maiúscula. Por que, professor, tem que ser uma letra maiúscula? Porque quando você for observar, ó, o seu tabuleiro, as casas, as letras que estão dando o nome das casas, elas têm a representação minúscula. E se você perceber aqui, ó, eu tenho um B, eu tenho um C e tenho um D, que poderia se confundir na anotação com um bispo, com um cavalo ou com a própria dama. Então, para evitar essa confusão, na anotação, as peças são representadas com letras maiúsculas e as casas são representadas com letras minúsculas. Quando você vai fazer a anotação, o que é que você vai ter? Como seria aqui? Ó, vamos supor aqui, você tem esse rei que está aqui localizado na casa D2, porque ele está na coluna D, na fila 2. Esse rei, ele pode se movimentar para qualquer uma dessas casas adjacentes. Então, como é que ficaria a notação se eu quisesse trazer esse rei para a casa aqui de E3? Fazer o rei fazer simplesmente essa movimentação. Como é que iria ser? Você iria apenas escrever aqui o seguinte. A gente estava querendo levar o rei para a casa E3. Então, como é que ficaria na anotação? Você só não precisa escrever na anotação aonde a sua peça estava. Basta você escrever para onde essa peça foi. Então, no caso aqui, seria como? O rei é representado por um R maiúsculo, então ficaria R, e eu quero que ele vá para a casa E3, então ficaria RE3. Então, isso aqui estaria me dizendo justamente essa jogada aqui que eu quis fazer. O rei estava aqui nessa casa e eu levei ele para E3. Então, se agora eu quisesse fazer com que esse meu cavalo aqui, por exemplo, ele pode vir para qualquer uma dessas duas casas.
como é que ficaria a notação se eu quisesse trazer esse cavalo aqui, por exemplo, para a casa C3? Para essa casinha aqui específica. Agora você ia ter o quê? Você não tem mais sendo o rei que você vai movimentar. Se agora eu estou movimentando o meu cavalo, eu vou escrever quem? Ó? O cavalo é representado pela letra C. Então seria C de cavalo, o C minúsculo, que é a coluna para onde ele vai, e o 3, que é a casa que ele foi. Então essa anotação aqui quer me dizer justamente que eu tenho o cavalo se movimentando para C3. Então toda movimentação que você for fazer vai ser justamente isso. Você vai pegar a primeira letra da peça que você está se movimentando e vai definir o destino final dela. Se por acaso você tiver com o bispo, o peão, se por acaso você tiver com o peão, o que é que acontece? Como o peão não tem notação, vamos dizer que esse peão está nessa casa aqui, e ele só vai avançar uma única casa. Quando ele avançar essa única casa, ele vai parar em qual casa? Vai parar na E6. Então, na notação ficaria apenas E6. E isso você vai fazer para qualquer uma das peças específicas que você tem. Frisando aqui sempre que, primeiro, você vai colocar o símbolo da peça correspondente. Lembrando que o rei é o R maiúsculo, a dama é o D maiúsculo, a torre é o T maiúsculo, o bispo é o B maiúsculo e o cavalo é o C maiúsculo. E vai dar a coordenada da casa de para onde essa peça foi. Então isso. Se você estiver apenas fazendo as movimentações normais, é só isso que você vai ter na anotação. Só que durante uma partida, o que é que acontece? Você também vai ter momentos em que você vai estar capturando uma peça, você vai estar dando um cheque no seu rei, no rei inimigo, você vai estar dando um checkmate. E também você vai poder fazer aquela jogada especial que a gente chama de rock, né? Que é aquela jogada de proteção do rei, quando você não tem que o rei está sendo ameaçado, nem o caminho por onde o rei vai passar está sendo ameaçado e você não mexeu ainda nem com a torre e nem com esse rei. Aí você pode fazer aquela jogada do rock. Então, para essas jogadas específicas, você, além de colocar a peça e colocar o destino dela, você vai poder colocar uma simbologia especial, que são justamente essas que eu coloquei aqui do lado. Quando você for capturar uma peça, você vai simplesmente colocar aqui esse X antes do movimento. Como assim? Eu tenho essa situação onde esse meu cavalo consegue, no movimento dele, capturar esse peão. E quando ele capturar esse peão, ele vai parar na casa E5. Então, como é que ficaria aqui a notação nesse caso? Você ia ter o quê? É um cavalo que está se movimentando. Então, primeiro digo qual é a peça que está se movimentando, o C maiúsculo de cavalo. Ele vai efetuar uma captura. Então, você coloca o X da captura. E ele está capturando a peça que estava na casa E5. Então, você vai escrever CX E5. Então, essa nomenclatura aí vai dizer justamente que eu tive aqui o meu cavalo capturando a peça que estava em E5. Então, sempre que você for ter uma captura de peça, você vai fazer isso. Coloca o símbolo da peça que você está movimentando, o X representando a captura e a posição final de onde a peça ficou. Você não precisa colocar qual foi a peça que foi capturada, porque durante a anotação você já sabe qual é a peça que vai ter ficado parado nessa casa de E5, naturalmente. A única exceção que você vai ter durante a escrita seria o seguinte. Lembre que a gente comentou que no peão, quando ele está se movimentando, você não coloca aquele P de peão dizendo qual é o destino que essa peça foi parar. Então, como é que eu iria representar uma captura, por exemplo, dessa situação? Se esse peão fosse capturar esse meu cavalo, parando na casa aqui de F7, como é que ficaria isso? Já que eu não vou escrever a letra P para representar o peão. Nesse caso aqui, você só ia ter que ver o seguinte. O peão, quando ele vai efetuar uma captura, ele vai estar em alguma coluna específica. Nesse exemplo aqui que a gente foi falar da captura, o meu peão encontrava-se na coluna E. E ele vai capturar o cavalo que está na coluna
na casa 7. Então, nesse caso, quando você tem o peão, já que você não vai ter uma letra, um símbolo para ele, você indica qual é a coluna que ele estava. Então, quando você chegar e escrever aqui captura F7, você já vai saber automaticamente que foi um peão que fez essa captura. Por quê? Porque ó, a letra é minúscula. Se a letra é minúscula, eu estou indicando uma coluna. Uma coluna não vai capturar uma peça. Então, qual é a única peça que poderia estar nessa coluna que iria fazer uma captura em F7? Ia ser o meu peão. Então, é por isso que você não tem que se preocupar em colocar o seu peão, ou a letra P, para peão, como você estava fazendo. R para o rei, D para a dama, T para a torre, B para bispo, C para cavalo. Então, essa vai ser o jeito que você vai fazer a anotação de uma captura. Para o roque, como existe duas formas do rei fazer um roque, seria o roque pequeno ou o roque grande, você vai fazer a representação dele dessa formazinha aqui. 0-0 quando você tem um roque pequeno, 0-0-0 quando você tem o roque grande. Professor, e o que é o roque pequeno e o que é o roque grande? Vamos lá de novo. Inicialmente, você tem essa disposição no seu tabuleiro. As torres, cada uma em uma extremidade. E você tem o rei preto na casa branca e o rei branco na casa preta. O roque pequeno é quando o rei vai fazer o roque na ala dele. Por que é o roque pequeno? Porque, ó, presta atenção que só tem duas casas para o rei ir de encontro à torre quando está na ala dele. Enquanto que, quando ele vai para a ala da dama, professor, por que aqui você está chamando de ala do rei e ala da dama? Porque lembre-se que na disposição você ia ter uma dama ocupando cada uma dessas posições. Então, a gente costuma chamar o quadrante que está do lado do rei de ala do rei e o quadrante que está do lado da dama de ala da dama. Então, o roque pequeno, ele é feito quando o rei vai de encontro à torre que está na ala do rei, e o roque grande é feito quando o rei vai de encontro à torre que está na ala da dama. E é só você ver isso aqui mesmo. Para o rei vir para a ala da dama, ele anda 3 casas. Para o rei vir para a casa, para a ala do rei mesmo, ele só andaria 2 casas. Mas lembrando que a jogada do roque vão ser sempre 2 movimentações que você vai fazer. Aqui você tem 2 espaços, por isso que ele é pequeno. Desse outro lado você tem 3 espaços, por isso que é grande. E como é que é mesmo a jogada do roque? Se você não tiver lembrado lá daquele filme, o rei anda 2 casas e a torre passa cobrindo. O rei anda 2 casas e a torre passa cobrindo. Nesse caso aqui, as pretas fizeram um exemplo aqui de roque grande e as brancas fizeram um exemplo aqui de roque pequeno. Se você fosse fazer a anotação dessas 2 movimentações, você iria utilizar essa anotação para o roque feito pelas peças brancas e essa anotação para o roque feito pelas peças pretas. Quando você está continuando lá nas suas movimentações, vai chegar uma hora ou outra que você vai fazer um cheque no seu rei. Então, no rei inimigo. Então, qual vai ser a diferença que vai ter nisso? Depois que você fizer a anotação daquela jogada que você fez, como essa jogada vai levar a um cheque, você pega e coloca na sua anotação esse símbolozinho aqui de mais. Você descreve toda a sua jogada da forma como você já estava fazendo e coloca esse maisinho no final. Isso representa o quê? Que aquela jogada toda que você fez levou o rei inimigo a uma situação de cheque. Se esse cheque for um cheque do qual o rei não consegue mais escapar, virando um cheque-mate, você vai simplesmente acrescentar esse jogo da velha no final da sua jogada que você fez e encerrou a partida, né? Que quando você tem um checkmate, encerra-se a partida. Então, você fez uma movimentação e foi apenas um cheque, você acrescenta esse maisinho no final da anotação. Você fez a sua movimentação e levou a um checkmate, você acrescenta esse jogo da velha, essa hashtag, na sua anotação. Você está pegando a partida de alguém para analisar, você vai estar fazendo o estudo das movimentações que foram feitas. Quando você está fazendo o estudo desses lances que foram feitos,
você pode chegar numa conclusão que você, porra, esse lance aqui foi muito bom, esse lance foi bom, ou esse lance foi ruim, esse lance foi muito ruim. Se você quiser, na sua anotação, identificar esses lances que você considerou bom ou esses lances que você considerou ruim, você vai utilizar a exclamação quando você considerar o lance bom e vai utilizar a interrogação quando você achar um lance ruim. Se você achar o lance muito bom, você pode botar várias exclamações. Se você achar o lance muito ruim, você pode botar várias interrogações. Tipo assim, mas de prática você bastaria colocar uma exclamação para indicar, ó, isso aqui foi um lance bom. Ou uma interrogação para dizer, pô, esse lance aqui foi ruim. Aí para que serve isso? Serve para quando você estiver tentando aprimorar ainda mais o seu estudo, né? Você vai pegar uma partida, vai ver quais foram as movimentações que a pessoa fez, e você chega aqui numa situação, o cara fez essa movimentação aqui e não foi boa. Ele poderia ter feito coisa melhor. Mas você continua estudando o resto da partida, que depois você volta para aquele ponto e analisa, né? Qual teria sido a melhor jogada que eu poderia ter feito para poder chegar num mate mais rápido, ou para evitar que eu leve um mate, ou se eu estou com uma diferença muito grande de peças, o meu inimigo tem uma chance muito grande de me dar um checkmate, qual seria uma jogada que eu poderia fazer para forçar ele a empatar comigo? Forçar ele a afogar o meu rei, ou algo do tipo. Então, essas notaçõezinhas de lance bom e lance ruim, você vai poder colocar para a questão de estudo em si mesmo. Ou se você estiver pesquisando partidas de grandes mestres já na internet, que tem aí, ou assistindo algum vídeo, o pessoal hoje tem aqueles programas, Engine e tudo mais, ele já faz essa análise e ele já vai ter na anotação dizendo, ó, esse lance aqui foi ruim, dava para ter feito esse lance aqui que era o lance melhor. Por exemplo, esse jogo que a gente tem, o chess.com, né, que é essa plataforma que a gente está utilizando, quando você vai fazer a análise da partida, ele tem o software que diz qual era a melhor jogada que você poderia ter feito. Ele já diz o final da sua partida, quantos lances ele considera para você que foram bons, que foram ruins, que foram lances de livro. Por exemplo, a abertura geralmente vai ser sempre um lance que ele vai colocar lá um livrozinho que é dizendo que já é lance catalogado, que isso já é coisa que já tem na literatura. Aí quando você faz um lance muito bom, ele bota a exclamaçãozinha dizendo que é o lance brilhante, o melhor lance que você poderia ter feito mesmo. Isso com base nas estatísticas de cálculo que o computador consegue fazer muito melhor do que qualquer ser humano, né? Então, a questão da anotação que você vai ter no xadrez vai ser basicamente isso. As peças são representadas pela primeira letra do seu nome, maiúscula, em seguida a casa para onde a peça se movimentou. E sempre que você tiver uma questão de colocar um lance especial, que seria, por exemplo, captura, rock, cheque e tudo mais, você acrescentaria simplesmente esses símbolos especiais, né? O xzinho para captura, o bola traço bola para o rock pequeno, bola traço bola para o rock grande, o maisinho para um cheque, o hashtag para o checkmate. Mas vai ter uma situação que pode ocorrer, que seria, por exemplo, a seguinte, ó. Se por acaso você tem aqui uma partida real aqui, eu tenho essa situação, eu chego para você e falo T, B4. Você iria conseguir identificar qual foi a torre que chegou na casa B4? Preste atenção que essa minha torre ela pode subir chegando em B4 e essa minha torre pode vir para a esquerda chegando em B4. Então, como é que eu iria dizer qual dessas duas torres foi a torre que chegou em B4 se a minha anotação não me deu informações suficientes? Então, aqui seria o outro caso específico que você vai ter, que vai mudar a forma como você vai fazer a anotação. Sempre que você tiver situações que causam ambiguidade, você não pode levar essa ambiguidade para a anotação. Pois quem for pegar a sua partida para analisar, ou você mesmo depois que for pegar uma partida para analisar, você ia ficar sem saber qual dessas duas torres chegou na casa B4, já que eu não consigo definir cada uma, qualquer uma. Aí, para resolver esse problema, o que é que aconteceria? Se eu tenho duas peças possíveis para chegar naquele mesmo ponto que vai ter a mesma anotação, eu vou ter que acrescentar nessa anotação alguma coisa que vai diferenciar elas. Que seria o quê? Ou você indicar
a coluna ou você indicar a casa da peça que você está movimentando. Como seria isso aqui? Eu tinha uma torre que inicialmente estava na coluna B, e eu tinha uma torre que inicialmente estava na coluna H. Então, quando você fosse fazer essa anotação, supondo que você iria mexer a torre que estava na coluna B, então você escreve: eu tenho uma torre, eu vou movimentar a torre. Como a casa de destino é comum às duas torres, eu posso usar qualquer uma das duas torres para chegar lá, aí eu digo: eu vou movimentar a torre que se encontra inicialmente na coluna B. E essa minha torre, que inicialmente está na casa B, na coluna B, ela vai para a casa de B4. Então essa aqui ficaria sendo a anotação que você iria ter se você estivesse movimentando a torre da coluna B para a casa B4. Se eu quisesse movimentar a torre que estava na coluna H, aí você iria simplesmente escrever a torre, que é a peça que eu quero movimentar, só que a peça que está na coluna H vai agora para B4. Quando você tem a mesma peça em colunas distintas, você utiliza apenas a coluna, a referência da coluna. Você não tem necessidade de dizer que é a torre que está em H4 que vai para B4. Por quê? Porque essa torre que está na coluna H, ela só vai estar naquela casa específica. Se eu indiquei qual é a coluna que ela está, já está tudo resolvido. Agora, se fosse o caso em que eu tivesse, por exemplo, as duas torres na mesma coluna e eu quisesse novamente indicar que o destino de uma dessas torres vai para a casa 4, aí sim eu teria um problema. Agora você não iria mais poder usar a anotação da coluna, porque a coluna é comum às duas. Mas elas mesmo estando na mesma coluna, o que é que acontece? Elas estão em casas diferentes. Então, nessa situação, você não iria utilizar como forma de diferenciação a coluna na qual a sua torre se encontra. Mas sim quem? Usaria a linha. Então, se eu quisesse dizer que foi a torre que está em B1 que foi para B4, você iria escrever como? Agora, eu vou escrever aqui em cima do tabuleiro mesmo, certo? Você iria escrever agora assim, ó. Torre 1, B4. Isso iria dizer o quê? Que eu movimentei a minha torre que está na linha 1 até a casa B4. Agora, se fosse a torre que estava lá na linha 7, como é que iria ficar? A mesma coisa. Eu ia dizer torre 7, a torre que está na linha 7 é que vai para a casa B4.